Estivermos retornando aos nossos lares, ó Pai. Guarda os quatro cantos dessa casa, protege o Hélio que estará aqui à noite, vigiando a casa, seja com ele durante toda a noite, que nenhum mal ataque, nenhum mal venha perturbá-lo e ele possa assim ficar tranquilo, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. De manhã a gente estava falando, né? E a gente conversou um pouquinho a respeito do discernimento. E, salvo engano, eu finalizei ali naquele momento que eu disse que o discernimento é algo que a gente não nasce com ele, né? A gente tem que buscar, a gente tem que conquistar isso para que nós possamos ter, né? E eu também disse que o discernimento, existem vários exemplos de percepção ou compreensão moral que a gente pode ter, né? Como, por exemplo, com os olhos, a gente pode discernir alguma coisa. A referência a respeito disso, eu disse que está lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 7. Eu também disse que com os ouvidos nós podemos entender as palavras que nós ouvimos. Isso também está lá, se comprova em Provérbios 29, versículo 19. A gente pode ver o que fala a respeito disso, né? O entendimento também pode ser visto como um sentimento. Salmo capítulo 58, versículo 10. Tá? E o discernimento pode ser percebido até por meio do paladar. Ali em Jó capítulo 6, versículo 30. Em todas essas referências que eu falei, ali se faz presente o verbo discernir, bin, em hebraico. Em todas essas passagens que eu me referi, né? E com base em vários exemplos, a percepção ou a compreensão moral é um dom de Adonai, e não o fruto da experiência de uma pessoa. Alguém pode orar por isso, lá em Salmo 119, versículo 34, fala sobre isso, né? E visto que esta percepção é unicamente do Criador, ele pode revelá-la ou concedê-la, né? Então, isso também se comprova lá em Isaías 29, versículo 14. Então, é algo que ele pode dar, revelar, conforme a vontade dele, conforme a forma que eu também busco, né? Se há sinceridade em mim, no ato de buscar, Adonai vai olhar, se eu achar graça aos olhos dele, ele pode somente me revelar ou até me dar esse discernimento, né? Então também depende da minha busca, né? Depende da minha força de vontade, do meu interesse em alcançar esse discernimento. Ou, como muitas vezes nós vemos, né? Isso não é tão interessante, a gente busca entender algo isolado. Algo isolado não é a solução, algo isolado é momentâneo, é passageiro. Nós precisamos buscar com Adonai o discernimento como um todo, né? Para que em outros atos, outros momentos, outras situações, não importa se positiva ou negativa, eu com o discernimento, eu venha ter o entendimento e tomar ações, atitudes de forma correta, né? A fonte de percepção é o coração. E é o coração que discerne ou não as obras do Criador. Isso está lá em Salmo 28, versículo 5. Se nós fôssemos ler todas as passagens que eu coloquei aqui, a gente ia ficar muito tempo. Então eu estou indo direto. Tá? Repetindo, a fonte de percepção é o coração. E o coração que discerne ou não, né? Isso depende de cada pessoa, as obras do Criador, o temor de Adonai, Provérbios 2,5, e a justiça e a retidão, Provérbios 2,9. E a vontade de Adonai, quando a sua palavra é obedecida. Salmo 111, versículo 10. Embora o entendimento, que é o discernimento que eu estou tentando explicar aqui para vocês, né, seja um dom de Elohim, ele não aparece automaticamente, como eu falei, não cai no colo da gente, né? Conquistá-lo exige uma dedicação persistente. Então, todo dia eu tenho que buscar. Pai, dá-me discernimento. Pai, dá-me discernimento. Porque na minha vida eu tenho momentos que eu estou aqui na casa, tem momentos que eu estou no meu lar, tem momentos que eu estou no meu trabalho, estou num trânsito, estou dentro de um banco, estou dentro de um cartório, estou conversando com meus pais, com algum irmão. Então, existem vários momentos diferentes na nossa vida. Por isso que eu disse que não é interessante nós
pedirmos o discernimento apenas para uma situação. Obviamente, se você tem uma situação de extrema necessidade, você pede por aquilo naquele momento, mas o interessante é você buscar para que você tenha em todos os momentos de sua vida esse discernimento, para que você tenha sabedoria ao discernir o que é certo, o que é errado, como você citou ali, né, os filhos de Arão, né? Levítico capítulo 10, isso, para discernir o que é certo e discernir o que é errado. E eu discernindo o que é certo e errado, eu tomo a decisão que me é de direito. Se eu quero caminhar para o lado correto, ou eu prefiro, devido aos meus interesses, minhas vontades, né, os encantamentos que estão aos meus olhos, mesmo eu sabendo o que é errado, eu prefiro, como muitos, né, eu vi ontem mesmo, vou compartilhar com vocês, eu e minha esposa acabamos vendo um momento numa conversa, onde a pessoa, ela rejeita a Torá. Conheceu, nasceu no meio da casa, viveu aqui, fez o bar mitzvah direitinho, seguiu todo o caminhar, degrau por degrau, e os encantamentos do mundo os fizeram desviar. Então, por mais que não queira, por mais que não sinta a necessidade nesse momento de ouvir, em algum momento a mão de Adonai vai pesar. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, né? E, como eu disse, né, conquistar esse discernimento, né, é uma dedicação persistente, e é mais do que o QI. O que eu quero dizer com isso? Não basta a pessoa ser extremamente inteligente. Quantas vezes nós não vimos tantas pessoas extremamente inteligentes que não conseguem ter discernimento, não conseguem discernir entre o certo e o errado, mesmo sendo pessoas extremamente inteligentes, renomadas, etc., etc., não conseguem alcançar esse grau de discernimento, né? Por quê? Porque, como eu disse, não é uma questão só de QI, ele tem uma relação totalmente ligada ao caráter da pessoa também. Então, se a pessoa tem caráter, ela pode ser ou não inteligente, ela vai alcançar um grau de discernimento se ela buscar. Se a pessoa não tem caráter já dentro de si, ela pode ser extremamente inteligente, mas ela não vai alcançar esse discernimento. E na quinta-feira, eu fiz questão de escrever isso aqui, que eu achei muito interessante. Eu li umas 2 ou 3 vezes o que eu escrevi. Adonai nos entregou em línguas aqui, né? Foi nos traduzido, e eu fiz questão de escrever, e gostaria que vocês prestassem bem atenção quando eu estiver lendo, porque o que Adonai nos falou ali é de extrema importância para cada um de nós, nesse momento que todos estamos passando. Não é porque Israel, que é o nosso povo, está lá não sei quantos 1000 quilômetros daqui, que a gente não vai ficar buscando, pedindo ao Eterno que os proteja, os livre, os guarde, dê discernimento aos líderes também, porque muitos acabam errando, pecando, né? Como a gente falou antes, né? O não vigiar espiritualmente culmina na ação rebote, né? O não vigiou espiritualmente tem uma reação no mundo físico. Então, aí não podemos ter dúvida de tudo que está acontecendo, e não podemos ter dúvida em momento algum, não podemos questionar nada. Adonai está no controle de tudo. Por mais bruto que seja, por mais feio que seja ver o que a gente vê, Ele está no controle de tudo. Foi por isso que eu fiz questão de voltar lá em Isaías, e ler Isaías 45, versículo 4 até o 8. Porque a gente fala, né, todo dia, mas ter esse discernimento e alcançar esse entendimento, que mesmo com aquilo que a gente vê, que aos nossos olhos é extremamente triste, choca, a gente precisa ter o discernimento que Adonai está no controle. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que permite ou não. Não é simples entender, porque quando a gente vê algumas cenas ali, como pessoas, como seres humanos, aquilo nos choca, né? Nos mexe com a gente. Porque imagina, se fosse um filho meu, não é verdade? Se fosse um pai, um irmão, uma esposa, uma filha, nós nos colocando no lugar deles. Não é simples. Um pai que vê um filho morto
por conta daquilo, ainda ter o discernimento, se agarrar na Torá e ter esse discernimento de que Adonai está no controle de tudo. Não é para qualquer um não, gente. Não é para qualquer um. Então esse discernimento que eu venho explicar aqui é muito mais do que simplesmente alcançar o entendimento do certo, do errado, do bom, do ruim. Se coloque no lugar de um pai vendo um filho morto por uma bala, por uma bomba, seja lá o que for, e mesmo assim agarrar a Torá e saber que nós erramos porque nós falhamos espiritualmente, estamos sofrendo as consequências, mas Adonai há de julgar a causa, está nos julgando. Ter esse discernimento, repito, não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um. Porque quando acontece com quem nós não conhecemos, a gente já sente muito, é natural. Porque somos pessoas que tentamos todos os dias ser os mais justos possíveis, os mais corretos possíveis. Né? Erramos também, mas tentamos. Mas quando a gente vê pela televisão, choca até um determinado nível. Mas traz isso para pertinho da gente. Né, para uma pessoa que você ama extremamente, que você vê todo dia, sei lá, você está na mesa ali comendo com ela, daí 2 minutinhos a pessoa sai, toma um tiro do lado de fora e tumba, cai, e você em segundos olha e vê aquela situação. Eu me recordo uma vez, já tem muitos anos isso, eu estava numa viagem e um motorista que estava comigo compartilhou, ele é motorista, né? Não sei se era ou é, porque não sei se ele está vivo, faz muitos anos que eu não o vejo. Ele disse que estava dirigindo um carro, passeando com a esposa, normal, um caminhão na frente dele, na ladeira, né? Não se sabe como, nem porquê, nem absolutamente nada. O pneu do caminhão passou em cima de uma pedra e deu um solavanco, e a pedra veio como um tiro, e ele estava dirigindo, a pedra ultrapassou e arrancou essa parte da cabeça da esposa dele, ele conversando com ela, dirigindo. Levou. Quando ele olhou para o lado, só viu sangue e ele ficou ali estatelado. Imagine, conversando, questão de segundos. A pedra veio. O motorista do caminhão foi embora, não viu nada, tadinho. Não tinha culpa de nada. Para a gente perceber que tudo pode acontecer a qualquer momento, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Não é verdade? Isso pode acontecer. Então Adonai vem nos falando, e eu vou ler aqui com calma o que ele nos entregou na quinta-feira, né? É nesse tempo que nós precisamos nos calar, porque o Eterno tem datas para a paz e datas para a guerra. Prestem atenção nas datas, porque elas vão apontar para um tempo necessário para julgar os corações, para julgar todo aquele que hostiliza, que despreza a Adonai. Os tempos são difíceis, muito difíceis, porque muitos serão lançados por terra, lançados na sepultura. Não pense em nada demais a respeito de si mesmo. Sinta-se participante de tudo isso, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é a pista que eu vos dou. Policia-se a si mesmo, guarda o seu coração, para você buscar Adonai e não se vender e ser contra ele. Modera suas palavras. Olha só que interessante. Modera suas palavras, modera suas atitudes e consinta que Adonai habita em você inteiramente. Ele não aceita nada pela metade. Ele quer habitar o templo inteiramente. Acenda-se à presença dele e diga sim a Adonai. É muito forte isso aqui que ele está dizendo para a gente. Muito, muito. Ele está no controle. Ele está no controle. Então moderemos. Não sei se existe essa palavra, mas moderemos. Moderemos o que falamos, as nossas atitudes. Não vamos, como está ali em, salvo engano, Êxodo 23, né? Não repassar notícias falsas. Acho que é... Oi? Propagar mexericos, isso, vê e rapidamente já está ali propagando, sem saber, sem discernir, sem ter o entendimento de nada. Isso não causa nada de bom, né? E aí, Salmo 32, versículo 9, vamos lá. Salmo 32, 9, eu vou ler, precisa não, eu vou ler aqui na versão do André Chorak, muita interessante. Oi? Olha só que interessante, o verbo bin está ali, ó, 32, 9. Discernir, olha aqui.
Capítulo 32 de Salmos, versículo 9. Não sejais como um cavalo, como uma mula, sem discernimento. O freio e o cabresto o enfeitam para freá-lo. Olha só, serve de adorno, né? O freio e o cabresto. Para que ele jamais se aproxime de ti. Então não podemos ser como um cavalo ou uma mula, sem o discernimento. Nós precisamos buscar esse entendimento, buscar esse discernimento e propagar o que a gente entende que é bom também fora daqui, né? E aí, buscando essa questão do discernir, eu fui lá no Salmo 119, eu queria... 119 não. Salmo 119. O Salmo 119, do versículo 114 até o versículo 126, ali é um compêndio da letra Samer, do alfabeto hebraico. E nós temos dentro do trecho ali, de Salmo 119, lá no versículo 25 e 26, nós temos o verbo bin também, que é o verbo discernir. Eu vou lendo uma outra tradução. Salmo 119, versículo 25 e 26. Eu, teu servidor, faz-me discernir, penetrarei teus testemunhos. Está vendo? Faz-me discernir. É tempo de agir por Adonai, anulam sua Torá. Vamos ler agora do versículo 114, que esse compêndio aqui é justamente da letra que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a letra Samer. Ela está até ali, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta letra ali, da segunda frase, ela está ali. Só tem ali, aqui não. Aqui não. Versículo 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra, apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Elohim, sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva, não me deixes envergonhado da minha esperança, sustenta-me e serei salvo, sempre terei respeito aos teus decretos, rejeitas a todos os que se desviam de teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Tiras da terra como escória a todos os ímpios, pelo que amo os teus estatutos. A minha carne se arrepia com o temor de ti, tenho medo das tuas leis. Fiz o que é certo e justo, não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem, esperando por tua salvação, esperando a tua justa promessa. Trata com o teu servo, segundo o teu amor, e ensina-me os teus decretos. Aí repetindo, eu, teu servidor, faz-me discernir, penetrarei teus testemunhos. É tempo de agir por Adonai, anulam sua Torá. Essa letra, coloca pra gente, o Levi. Eu não sei se vocês vão conseguir. Essa letra aqui, exatamente. A letra Samer. Essa letra é a 15ª do alfabeto hebraico. O valor numérico dela é 60, né? Está vendo lá, Samer? Agora a gente não pode confundi-la com o MEM. Nós temos lá o MEM aberto e temos o MEM fechado. Ela aparece, mas lá onde eu botei a bolinha azul, é o que dá para... no desenho não está dando para ver direito, mas aquele ponto ali, se vocês observarem, né? Isso, obrigado, Levi. O MEM aberto, ele dá uma quedazinha para o lado também, né? Porque ele faz a expressão do abrir. E quando você vai para o Samer, o MEM fechado ele é reto, como lá, se vocês olharem lá depois, ó, a quinta letra que está ali, ela é retinha, e o Samer não, ele já tem o dentezinho. Ela é a única letra, se vocês observarem, que é totalmente fechada, e não tem ela, se diz, né, que o MEM sofre uma metamorfose, né, ela é aberta e fechada. Ela é a única totalmente fechada e não sofre metamorfose. E aí, o avô de André Chorak escreveu uma coisa muito interessante, eu gostaria de ler para vocês, que é um trecho, né, que ele comenta sobre o Salmo 119, cada letra, e tem um trecho da sua obra que é intitulado Um Canto Novo. Eu vou ler aqui. O nome dele é Saadia Chorak. O ódio aos equívocos e o amor à Torá estão mais uma vez em oposição, né?
duas espécies de amor e duas espécies de ódio. Quando eu li isso aqui, sem ler o restante aqui, eu falei, duas espécies de amor, duas espécies de ódio. Mas é muito interessante. Ele ensina, né? O amor e o ódio que se ocultam dentro do coração, nos corações. E os que se exprimem em atos. Então, por isso que ele está dizendo dois. Aquilo que está aqui dentro, o ódio e o amor aqui dentro, se opondo internamente. E os atos, o externo, também, tanto o amor quanto o ódio, né? Por isso é dada a ordem de amar a Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a tua intensidade. Então é algo lá dentro, é muito profundo, não é só a parte externa. O amor oculto no coração se exprime assim em plenitude de ser e de ação. Olha só, com todo o teu ser, mesmo até o sacrifício da tua vida, com toda a tua intensidade, até oferecer tudo que está em tua posse. Todo ódio enterrado nos corações deve desaparecer ao voltar-se para a luz de Adonai. Não importa se ele é interno ou se ele é externo, ele tem que acabar quando eu me volto verdadeiramente para Adonai. Bota a letra azulzinha lá de novo, Levi, por favor. Isso. Se vocês observarem, como eu falei, o Samer, o desenho dele é um círculo fechado, né? E o desenho dele também representa a aliança de casamento. Eu disse que o valor numérico dele é 60. E o significado dele é apoio, remédio, curar também. E aí que é interessante, irmãos. Estava vendo isso, fui chegando lá. O que nós cantamos agora há pouco, os homens aqui? O que nós cantamos aqui agora há pouco? A bênção de Arão. Essa letra é a 15ª do alfabeto, certo? A bênção de Arão, ela tem 15 palavras. Exatamente 15 palavras. Não a transliterada, tá? Aliás, a transliterada também, porque eu fui lá, fiz questão de ler, ver, e eu contei a transliterada, tem 15 palavras certinho. E a bênção de Arão, hebraica, no original, sem ser a transliterada, tem exatamente 60 letras. Exatamente 60 letras. 60 letras. Então, a gente vê a ligação, né, quando a gente fala. E aí eu lembrei lá, quando a senhora ensinou da Torá, é o círculo, circular. A gente vem para isso aqui, a ligação que tem com a bênção de Arão, e Adonai vem nos ensinando. Samer, as primeiras duas letras da palavra Samer são Samer e Men. O Men aberto, né? Mostra lá, Levi, o Men aberto. Juntas, elas escrevem Perdão, irmãos. Juntas, elas escrevem a palavra San, que significa uma porção ou remédio. Isto não é apenas relevante no que diz respeito à saúde física, tá, irmãos? Mas também é a saúde espiritual. Cadê ele lá? Ali aberto, tá vendo? Então, o Men, como eu expliquei, ele existem as duas formas, e é dito que ele sofre uma metamorfose. E aqui, quando faz a junção de Samer com Men, o Men aberto, ele significa o quê? Alguém sabe? O Léo deve saber, a pastora com certeza sabe. Alguém sabe? Torá revelada. Ele aberto significa a Torá revelada. E o Men fechado significa a Torá não revelada, a Torá oculta, né? O valor numérico dela, do Men, é 40 e significa água machia. A gente, muitas vezes... Qual parte? O Men, ele tem duas formas, né? Ele sofre uma metamorfose. Tem ele aberto e ele fechado. O aberto, o que ele significa? O desenho dele é a Torá revelada. Ele fechada, a Torá oculta, a Torá não revelada. Nós vamos ler, inclusive, Deuteronômio 29 e 29 daqui a pouco.
O valor numérico dele é 40 e o significado é água e Machia. Quando a gente lê, vamos lá para vocês verem. Deuteronômio 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Isso, eu vou ler na outra versão também. Os mistérios são de Adonai nós Elohim, os descobrimentos nossos e de nossos filhos em perenidade, para fazer todas as palavras desta Torá. Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu olho... 29. Só que eu li na versão de André Chorak. Ah, tá. Eu não li. Na minha Bíblia está assim: as coisas encobertas pertencem ao Eterno, o nosso Elohim, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Os mistérios são de Adonai, nosso... os mistérios de Adonai... os mistérios são de Adonai, nosso Elohim, os descobrimentos nossos e de nossos filhos em perenidade, para fazer todas as palavras dessa Torá. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a gente voltando lá, a gente leu aqui, pastora, aquela palavra que Adonai nos entregou aqui na quinta-feira, né, eu fiz questão de ler em calma. Acenda-se a presença dele e diga sim a Adonai. Ele fecha aquele momento dizendo isso. E eu queria voltar com vocês ali, até para encerrar, Salmo 139, voltando, o Salmo da Paraxá, Salmo 139, isso, é o Salmo da Paraxá. Hoje de manhã nós lemos até o versículo 10. Mas eu queria que vocês lessem agora, junto comigo, de uma forma diferente, vamos dizer assim. Nós conversamos bastante hoje a respeito do discernimento e o discernir, ok? Então vamos tentar ler aqui, vou ler na versão normal aqui que eu tenho, a Thompson, mas vamos tentar ler tentando buscar o entendimento de cada versículo. O discernimento do que ele vem nos dizendo. Olha só, versículo 11. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Aqui cai por terra o que eu acho que vocês também já ouviram, e eu não vou negar que eu também pensava assim, lá na velha pátria, né? Que Deus é só as coisas boas e o diabo é aquele que é responsável por tudo de mal. Era esse o entendimento que nós tínhamos, não é verdade? Mas até para fazer o que Satanás tem que fazer, tem que pedir autorização ao Adonai. Porque ele é o Criador do céu e da terra. Ele que manda, não é ele que faz. Não é ele que determina, é ele que permite isso acontecer. Então, muitas das coisas que nós responsabilizamos Satanás, não é responsabilidade dele. Muitas coisas que nós responsabilizamos, não é. Às vezes ele fica rindo. A gente mesmo procura. Ele só aproveita de um ato errado nosso. Não que ele não faça, não que ele não tente, não que ele não vai, não perturbe, etc. E não queira o mal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o próprio pecado do homem culmina com a morte do homem. Culmina com o efeito rebote, como nós dissemos aqui, né? Versículo 13. Pois criastes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Elohim, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Elohim, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Eterno, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Elohim, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que beleza essa questão aqui de Davi, ele, o escritor desse salmo, né? Ele Sim. vem falando que ele está indignado, que essa palavra ódio aqui, eu acho que não, eu não penso que não é boa. Eu estou indignado, eu abomino aqueles que se levantam contra ti. Porque é uma indignação no coração do justo, sim, contra as coisas más. E aí mas mesmo assim, Davi dizendo tudo isso aqui, ele diz: sonda-me, ó Deus, porque eu posso ir além, ultrapassar o limite. Eu posso ir além na minha própria indignação em favor das coisas espirituais. Eu não sou de confiança. É isso que Davi diz, ó: sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, porque pode haver alguma coisa errada em mim, mesmo eu defendendo a tua causa. Exagerar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a posição correta de se colocar numa posição que eu e você somos frágeis de tal maneira que qualquer coisinha nós podemos ofender Adonai. Sim. Porque ele é puro, santo. Mesmo achando que estamos defendendo, ou mesmo tentando defender. Inteiramente. Exato. Não é? Exato. Olha só, quando a Babilônia, por ordem de Adonai, ataca Israel e vai destruir a cidade, Babilônia foi além da violência. Foi além. Quando o Hamas foi levantado agora, ele foi além, provavelmente. Ultrapassou que vai o limite. Levar a ele em julgamento. Então, essas questões são muito delicadas. Você tem que esperar o tempo de Adonai e buscar o discernimento, né? E buscar o discernimento. Por famoso discernimento. Exato. Não é? Você tem que esperar, não pode sair fazendo assim. Que fica muito difícil. Precipitado pode errar, no ímpeto. Pode errar. Você está lidando com vidas, com seres humanos criados à imagem e semelhança de Adonai. Exato, não é? Exato. Por mais violência que eles veem contra nós, Adonai se levantará contra eles no momento certo, com uma violência grande demais que vai exterminá-los num segundo. Mas Adonai é perfeito e justo. Ele faz aquilo que é perfeito. Ele julga, né? Ele não fala que ele julga. Não. Exatamente, tem que ter muito cuidado. A justiça dele é correta, a nossa que não é. A nossa justiça que não é, infelizmente. Davi era muito sábio, tanto que ele pede lá, né, dá-me um coração disposto a obedecer, mesmo com todos os erros dele. Ele tem todo esse discernimento e nos ensina que nós podemos, como a senhora bem disse, ultrapassar os limites, tentando defender alguma coisa correta, né? Mas acabamos ultrapassando e aí caímos em pecado por conta do exagero. Amém? Você está quietinho hoje, não falou nada? Tem alguma coisa errada com você? Não cooperou em nada hoje, né? Amém? Tá, verdade. Amém, amém. Mas eu vou ler só mais uma vez para a gente encerrar. Acenda-se a presença dele e diga sim a Adonai. Amém? Ele fala com a gente ali, né?
Ele fala com a gente: modera suas palavras, modera suas atitudes e consinta que Adonai habita em você inteiramente. Ele não aceita nada pela metade. Ele quer habitar o templo inteiramente. Amém? Que Adonai nos abençoe, que nós possamos todos os dias buscar esse discernimento. Amém?